A notícia aqui, ó, 2 torcedores, por isso que o Pedrão tá lá de plantão lá na redação lá em cima. 2 torcedores do Inter foram presos e a torcida organizada suspensa pela confusão no jogo desta semana contra o América Mineiro. Foi na quarta, né? Foi anteontem. O Pedro Oliveira fala ao vivo lá da redação integrada do Grupo Band RS e ele tem mais detalhes. Boa tarde, Pedrão. Esses torcedores aí já tiveram as identidades reveladas ou não? Ainda não, Mota. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Na verdade, eles foram identificados, mas ainda não tiveram as identidades reveladas. Deixa eu explicar um pouquinho como aconteceu essa confusão. O grande ponto dessa briga foi ainda no início do jogo, que teve o seu início às 9h30 da noite da última quarta-feira. Torcedores da torcida organizada Nação Independente, que é uma das torcidas organizadas que frequentam o Estádio Beira-Rio, eles começaram uma confusão generalizada por volta do Beira-Rio, nas imediações também do ginásio Gigantinho. Um policial militar, da Brigada Militar, ele estava tentando conter esta briga generalizada. E aí foram 2 torcedores desta organizada tentar bater nesse policial por trás, pelas costas. E aí eles foram presos e foi uma medida protetiva pedida pelo Ministério Público, acatada pela Justiça. Então eles foram presos numa prisão preventiva. Com eles foram inclusive foi preso um soco inglês nesta confusão, onde esses 2 torcedores, não dá para se dizer que são torcedores, mas estavam lá no Estádio Beira-Rio, um soco inglês junto com esses 2 sujeitos no Estádio Beira-Rio, tentando bater no policial militar. Mota. Eu pergunto, é isso daí que vai para o estádio? Não dá para chamar de torcedor, né? A pessoa vai com um soco inglês para o estádio. Ela vai disposta ao quê? Me diga, a brigar, a causar confusão, né? A causar violência, a provocar situações violentas. Gente, e antes da partida, não foi nem depois do jogo, depois da desclassificação, porque foi uma desclassificação dolorida essa daí, né? Foi, né? O time jogou bem, ganhou no tempo regulamentar, ganhou bem. Depois foi para a cobrança de pênalti. Teve aquele acidente, que eu acho que é a segunda vez que eu vejo na minha vida um cobrador de pênalti acabar dando 2 toques na bola. A primeira vez foi lá em Mato Grosso, né? Eu estou falando nos anos 90, numa final de campeonato entre Misto Esporte Clube e União de Rondonópolis. Eu estava no estádio trabalhando, quando eu vi o jogador, ele escorregou e bateu as 2 pernas na bola, a bola nem chegou no gol. E agora o Depena acabou, né, também cometendo 2 toques na cobrança de pênalti. Então assim, foi antes de tudo isso, foi antes do jogo, antes da partida entre Internacional e América Mineiro. Então assim, está na hora do Ministério Público do Rio Grande do Sul chegar e separar o joio do trigo, fazer o que aconteceu lá em São Paulo, na época do promotor Capês. Lembra do Capês, o Pedrão? Eu não sei se o Pedrão é bastante jovem, mas esse promotor hoje ele enveredou para a política, mas na época o promotor Capês, foram várias mortes seguidas envolvendo torcedores do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, tudo. Ele chegou lá e enquadrou todas as torcidas, ele baniu uma parte das torcidas dos estádios, né? Acabou inclusive com a então Mancha Verde, porque hoje é Mancha Alviverde do Palmeiras. Então está na hora do Ministério Público Gaúcho tomar uma medida mais drástica para evitar uma tragédia, porque aconteceu antes do jogo, né? Antes da bola rolar. Isso é um absurdo, né, Pedrão? Isso aconteceu, na verdade, quando a bola rolou. A partir das 9h30 da noite de quarta-feira que começou a partida, foi exatamente no momento que esses torcedores brigavam ali nas fotos que a gente acompanhava. Detalhe, a torcida Nação Independente, que esses torcedores fazem parte, foram torcedores dessa torcida organizada que brigaram entre si. Essa torcida foi suspensa por 90 dias, ou seja, 3 meses que não vão poder frequentar o Estádio Beira-Rio. Não tem relação com esse incidente, mas eu cito o exemplo aqui. A Guarda Popular, que é a principal torcida organizada do Inter, ela voltou no outro final de semana, no jogo contra o Bahia, que o Inter venceu por 2-0. Ou seja, a Guarda Popular volta num final de semana e aí já no meio da semana
outra torcida organizada acaba se envolvendo numa briga generalizada. Lamentavelmente, tem muito bandido infiltrado em meio a essas torcidas organizadas, transformando essas torcidas organizadas em verdadeiras facções. Eu não estou generalizando, mas já vi acontecer aqui mesmo em Porto Alegre, tanto do lado gremista como do lado colorado, lamentavelmente. Obrigado, viu, Pedrão? Abraço, Mota. Grande abraço, bom final de semana para ti.